canção. Vem pelo rádio e toca o coração. Presente em todos os momentos, 103,9. Música e informação. Gosta. Minha trilha sonora, a Tarde FM. O som que me faz bem, a Tarde FM. Eu sei, quem ouve gosta. A Tarde FM. Quem ouve gosta. A Tarde FM. Quem ouve gosta. Papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias, para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento: Oxalá Papelaria. Nosso papel é colorir o mundo. Laboratório LPC. Exames e vacinas para todas as idades. 2203-9955. Liquida de verdade é na Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros. Salve, salve, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 7 de julho de 2022. Após queda de preço, gasolina comum passa a custar menos de R$ 7,00 em postos de Salvador. Operação do Procon Bahia acompanha preços em postos de combustíveis após redução do ICMS. Com redução do imposto, Bahia pode perder mais de 2 bilhões de reais. Justiça condena bilionário por acidente com jatinho que matou 5 pessoas na Bahia. Menino morre após passar um ano com prego no pulmão em Canavieiras, no sul do estado. Feira de Santana confirma a realização de micareta e diz que festa será em setembro. Número de casos de Covid-19 segue em alta na Bahia, com quase 5 mil novos diagnósticos. Prefeitura do Sudoeste volta a exigir uso de máscaras nas escolas após aumento de quase 500% na quantidade de casos de Covid. Rodrigo Pacheco lê pedidos de criação de 3 novas CPIs, mas acordo prevê funcionamento só após as eleições. Bahia faz treino tático para pegar o Vila Nova e Resende tem lesão confirmada. Presidente do Vitória revela que clube deve sofrer nova punição da FIFA. Isso é Bahia, programa recheado de informação aqui no nosso cardápio. Para sua degustação temos notícias, entrevistas, comentários, bate-papo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, Jeff. Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia, Igor Barreto e Fábio Bastos na produção. E um bom dia para os nossos queridos e queridas ouvintes que junto comigo sentem inveja do cheiro do café de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Eu soube que ele trocou hoje por um chá de hortelã, tá reservado para daqui a pouquinho. A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar atardefm.com.br. Estamos ao vivo também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, nos acompanha pelo portal A Tarde ou ainda pelo Instagram, tanto da Tarde FM quanto do Grupo A Tarde. Portanto, vários os canais de comunicação para você se conectar conosco e participar, fazer sua presença valer aqui conosco. Sim, claro, Pitaco Livre. E o Fernando lembra quais são os caminhos. O WhatsApp é o 71993111010, mas você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, se faça presente aqui no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Olá, muito bom dia para você. Calma. Olha, a quinta-feira
Amanheceu com o céu parcialmente encoberto, aliás, com cara de tempo instável, né? Choveu durante a noite. Agora a temperatura está na casa dos 25 graus. Ives Macedo, ele sim tem os detalhes da previsão para esta quinta-feira na capital baiana. Parece que ainda vem sol por aí, sim. Tá chegando junto então. Bom dia, Ives. Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulo Roberto. Ótima quinta-feira para o ouvinte da Tarde FM. Quinta-feira começou com tempo bastante nublado aqui na capital baiana, mas essa quantidade de nuvens deve começar a diminuir, porque a previsão para hoje é de tempo ensolarado aqui na capital baiana e também em grande parte da região metropolitana. As temperaturas ainda continuam um pouquinho mais baixas, chegando até 29 graus no momento mais quente do dia, mas ainda assim, em algumas regiões da nossa cidade, tem previsão de chuvas isoladas, mas chuva fraca, nada de temporal previsto para hoje. Salvador, líder na geração de empregos no Nordeste, oferece através do SIM vagas de emprego. Acesse agendamento-sendec.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador. Volto contigo, Jefferson. Até já então, Ives, a Tarde FM, agora 7h06. Isso é Bahia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu ontem os requerimentos de criação de 3 novas CPIs, uma delas com o intuito de investigar denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Uma outra tem o objetivo de investigar as ações do narcotráfico e do crime organizado nas regiões Norte e Nordeste, enquanto a terceira seria para apurar as obras inacabadas de governos anteriores. Com a leitura dos requerimentos, as comissões ficam oficialmente criadas. A instalação dos colegiados não deve ocorrer nos próximos dias, conforme adiantou o próprio Pacheco. A indicação de membros por parte dos líderes partidários e a instalação dos colegiados só devem ocorrer após as eleições de outubro. A leitura dos pedidos de criação de 3 novas CPIs, mas com o funcionamento previsto só para depois das eleições, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Jefferson, já havíamos sinalizado isso aqui no Isso é Bahia ontem, quando falávamos na segunda hora sobre a possibilidade da leitura do requerimento de instalação da CPI do MEC, junto com outras 2, mas a instalação e o funcionamento delas ficar guardado, ficar esperando, né, o final da eleição de 2022. Essa estratégia foi antecipada pelo Rodrigo Pacheco anteontem e confirmada com a leitura dos requerimentos ontem à tarde no plenário. Um grande acordo entre os líderes do Congresso Nacional, do Senado Federal especialmente, para que esse período pré-eleitoral não seja contaminado, vamos usar essa palavra por falta de uma outra melhor, por comissões parlamentares de inquérito. A gente tem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Uma CPI, ou 2 ou 3, como as requeridas lidas ontem, elas são palanques para aqueles detentores de mandato. E aí o governo iria sangrar, como normalmente acontece com CPIs. Lembra a CPI da pandemia? Pois é. Ela serviu para que o governo federal sangrasse e perdesse muito apoio popular, pelo menos temporariamente. A opinião pública ficava irada com algumas das informações que vinham à tona. Segundo, porque os parlamentares, eles têm outros objetivos para além de sangrar o governo. Muitos deles precisam de holofote. Eu vou citar nominalmente o Randolfo Rodrigues, que é uma figura que já foi responsável pela colheita das assinaturas na CPI da pandemia e agora também foi responsável pelo recolhimento das assinaturas no caso da CPI do MEC. Ele demanda esse tipo de atuação porque é um senador de um estado menor. Ele é o senador do Amapá, ele precisa se manter nos holofotes com frequência, porque ele precisa demarcar espaço não apenas dentro do território do Amapá, mas fora dele.
E essa é uma crítica recorrente entre os senadores com relação ao posicionamento do Randolfo Rodrigues. Então, são dois aspectos que a gente precisa levar em consideração. Eu só citei o Randolfo como um exemplo, tá? Existem outros senadores na mesma condição. Jefferson ontem trouxe a questão do prazo da CPI, que ela tem um prazo de 90 dias, extensível por mais 90 dias. E quando isso acontece, são 90 dias, eu não tenho certeza, mas digamos que seja esse o prazo final. A CPI, o que acontece? O Rodrigo Pacheco instala elas em outubro e a atual legislatura vai até 31 de janeiro de 2023. Então não há tempo para finalizar a CPI, a conclusão efetiva da CPI, porque em janeiro a gente sabe que os congressistas não trabalham. Então é uma expectativa muito otimista, uma perspectiva muito otimista você acreditar que, digamos que a eleição vá para 2 turnos, que em novembro e metade do mês de dezembro a gente consiga ter um resultado efetivo de uma comissão parlamentar de inquérito. Então é a famosa pizza que a gente está, infelizmente, mal acostumado. E aí eu vou entrar em um outro aspecto que a gente não tinha sinalizado ontem. O Congresso Nacional, seja o Senado, seja a Câmara dos Deputados, eles chegaram a um acordo, as lideranças, de que só vão funcionar uma semana em agosto, uma semana em setembro e é provável que uma semana em outubro, caso a eleição seja disputada em 2 turnos. Assim, eu queria ter um trabalho desse, né? Que você só trabalha uma semana por mês. Mas não é o meu caso, eu não lutei para conseguir votos e para ter essas benesses dadas pelo Estado brasileiro e pelo povo brasileiro. Como é que em uma semana em agosto e uma semana em setembro você ia conseguir mobilizar uma comissão parlamentar de inquérito, visto que os senadores sequer estarão em Brasília? Pelo menos 1/3 do Senado ou é candidato à reeleição ou vai tentar bancar alguém para substituir esse nome na corrida eleitoral de 2022. A renovação agora é de 1/3, então a gente vai lidar com 27 senadores nessa condição. Alguém acha realmente que é viável manter uma comissão parlamentar de inquérito nessas condições? Ninguém. Aí a gente vai entrar na lógica política, porque comissão parlamentar de inquérito é um instrumento político, isso aí sem sombra de dúvidas. Ontem a Simone Tebet, que é senadora e é candidata à presidência da República, ela fez essa sinalização de que é um absurdo as eleições serem limitantes para o início de uma campanha de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito. E eu até concordaria com ela se a gente vivesse em outras condições que não as condições brasileiras de relações entre executivo e legislativo. Então, a Simone Tebet vai cumprir o papel dela, até porque como candidata à presidência ela precisa demarcar espaço, ela precisa demarcar território. Outros senadores também devem fazer essa crítica, mas no fundo eles sabem que era inviável manter a realização, a instalação de uma CPI nesse contexto de eleição, Jefferson. Você citou o Randolfo Rodrigues, ele que é o líder da oposição no Senado. O Randolfo insiste em querer a instalação das CPIs após o recesso parlamentar, não é? Previsto agora para o mês de julho. Diz que vai acionar o Supremo se os líderes não indicarem logo os membros das comissões. Randolfo, que a gente sabe, é um dos integrantes do núcleo da campanha de Lula, ou seja, quer fazer barulho, sim, claro, tem todo o direito de insistir nessa tese. Agora, resta saber se o Supremo de fato vai ser acionado e se vai comprar essa briga com o Legislativo, briga que acaba resvalando para o Executivo também, não é? Ou seja, tudo para bagunçar ainda mais. Uma relação já tensa entre os poderes, né, Jefferson? A gente citou isso ontem. O Rodrigo Pacheco, ele meio que transfere essa responsabilidade de uma decisão final sobre a instalação de uma CPI para o STF,
o STF, com a configuração atual, com o presidente Luiz Fux, eu não apostaria que compraria essa briga contra o Executivo, e aí a briga é com o Legislativo e o Judiciário. Não, ela é uma briga do Executivo com o Judiciário. O Legislativo só ficou em cima do muro. Então, o Randolfo Rodrigues pode prometer ir para a Justiça. Eu, inclusive, imagino que ele vá ao STF pela instalação da CPI, mas o Congresso Nacional vai justificar que é uma questão interna corporis do Legislativo e que o STF não tem essa autonomia para interferir nos trabalhos de uma das casas do Congresso Nacional, e isso vai postergar, pelo menos vai ganhar tempo, o governo vai sangrar por menos tempo, caso venha a ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito. Agora são 7h16, que é uma boa notícia para os nossos bolsos, senhor Fernando. Olha só, de acordo com um decreto publicado pelo governo do estado, reduzindo o percentual do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incidente sobre os combustíveis, alguns postos daqui de Salvador já começaram a ter baixas. Baixas, quero dizer, baixas no preço dos combustíveis. Ontem, a capital baiana apresentou gasolina comum com valores em torno de R$ 6,63. De acordo com o diretor do Sindicombustíveis Bahia, Clécio Santana, o diesel tem um impacto somente do ICMS, com valor de 28 centavos por litro e preço na bomba por R$ 7,60. Ainda de acordo com Clécio, o etanol teve redução de 10 centavos por litro. O preço na bomba está por R$ 6,00, mas com expectativa de chegar a R$ 5,00. Isso era tudo que a gente queria ouvir, não entrando no mérito aí de se isso vai significar perda ou não de arrecadação para o Estado, essa briga entre estados, municípios e governo federal, mas para o bolso do consumidor, seja bem-vinda essa notícia. Pois é, Jefferson. E um estudo feito pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia apontou que o decreto estadual que reduz a alíquota do ICMS e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, em obediência a um projeto de lei complementar, vai resultar em uma perda de quase 2,5 bilhões de reais em arrecadação até o final de 2022. Com o objetivo de reverter o quadro, a Bahia, outros 9 estados e o Distrito Federal ingressaram com ação direta de inconstitucionalidade. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, requisitou informações ao Gabinete da República, ao Gabinete do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e também à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal sobre a norma que passou a classificar combustíveis, gás natural e outros itens como essenciais. E nesse contexto aí, postos de combustíveis de Salvador e também da região metropolitana estão sendo agora alvos da operação Olho no Preço, deflagrada ontem pelo Procon Bahia. A força-tarefa tem o objetivo de verificar se os postos e revendedores de combustíveis de fato repassam os descontos provenientes da redução da alíquota do ICMS, esse imposto aí sobre circulação de mercadorias e serviços. Mudando um pouco de assunto, nos 2 primeiros anos da pandemia, o número de viagens nacionais que tiveram a Bahia como destino, incluindo aquelas realizadas dentro do próprio estado, caiu 33,6%. Apesar disso, o estado se manteve como o terceiro destino de maior atração do turismo doméstico, atrás de São Paulo e Minas Gerais. A queda das viagens domésticas para a Bahia, apesar de expressiva, com menos 586 mil, foi a quinta menor dentre os 27 estados, em termos percentuais. As informações são do módulo de turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, divulgado pelo IBGE, é a PNAD contínua. Impacto da pandemia no setor turístico, mas já representando um alento para quem retomou aí as festas, os eventos na capital, interior do estado, apesar da pandemia ainda batendo na nossa porta. Olha só, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, confirmou a realização da tradicional micareta. Disse que a festa será entre os dias 16 e 18 de setembro.
Segundo a Secretaria de Cultura desta que é a segunda maior cidade da Bahia, a data foi definida depois de várias reuniões com entidades, grupos culturais, também com o comércio, representantes de bloco e imprensa. A micareta, a festa, portanto, com mais de 80 anos, não ocorre desde 2020, exatamente por causa da pandemia da Covid-19. Agora são 7h20 na Tarde FM. Oferecimento, revisão de viagem com o pneu mais barato da Bahia é só na Monobloco. Vivan Caminho das Árvores, um lançamento Moura do B. Cláudia Menezes está chegando e parece que o motorista já encontra lentidão aqui pela capital nesse começo de manhã. É isso mesmo, Cláudia, seja bem-vinda, bom dia. Olá, Jefferson, bom dia para você, Fernando Duarte, toda a turma do Isso é Bahia. Olha, Jefferson, agora já tem bastante lentidão na Avenida Jequitaia, no sentido calçada, ali na Cidade Baixa. Mais de 10 minutos para superar esse congestionamento, mas saindo da rótula do Abacaxi, dá para fazer um desvio na Avenida San Martín, que só tem intensidade em direção ao Largo da Calçada. Outro ponto com lentidão é na Avenida Suburbana, no sentido calçada, nos trechos do Lobato e Uruguai. Então, saindo de plataforma, eu tenho dica também, dá para fazer um desvio na Estrada do Cabrito e descer pela BR-324, que só tem também intensidade em direção à rótula do Abacaxi. Já na paralela, só tem intensidade no sentido centro, pouco movimento de veículos, e a Bonocó que segue com uma movimentação maior em direção ao centro da capital. Defenda o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos sem perder tempo. NexGard é um delicioso tablete, sabor carne, o seu amigão vai adorar e ficar protegido durante todo o mês. Experimente. Jefferson, contigo. Até já, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Justiça condena bilionário por acidente com jatinho que matou 5 pessoas na Bahia. A gente tem os detalhes já para você. E morre o menino depois que passou 1 ano com um prego nos pulmões em cidade do sul do estado, na cidade de Canavieiras. Detalhes também já. Agora 7h22 na Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia. As matrículas para o segundo semestre da cultura inglesa já estão abertas. Conquiste novas oportunidades de carreira ou crescimento pessoal com um inglês que vai além da sala de aula. Você aprende com os melhores teachers em uma plataforma gamificada, com imersão cultural, e escolhe entre aulas presenciais ou ao vivo pela internet. Faça também diversos exames com certificados internacionais e dê um up no currículo. Afinal, quem faz cultura inglesa, fala! Matricule-se agora em culturainglesa.com.br. Revisão de viagem com o pneu mais barato da Bahia é só na Monobloco. E a hora certa. A Tarde FM 7h24. Revisão é na Monobloco. Agora você ganha uma revisão de 30 itens mecânicos inteiramente grátis. Aro 13, a partir de R$ 299,90. Aro 14, a partir de R$ 329,90. Os pneus têm 5 anos de garantia e você pode dividir tudo em 10 vezes sem juros. E o alinhamento e balanceamento agora é a partir de R$ 19,90. Louro de Freitas, Água de Meninos, Abrantes e Pituba. 0800 111 7080 Monobloco. Fique por dentro das ações da Assembleia Legislativa da Bahia. Alba Informa, com Patrícia Narriman. Deputado estadual Bobô, do PCdoB, encaminhou uma indicação à reitora da UNEB, Adriana Marmori Lima, pedindo que analise a possibilidade de implantar uma biblioteca no campus 7 da universidade em Senhor do Bonfim. De acordo com o parlamentar, a biblioteca universitária tem um papel importante na formação dos estudantes, já que no local eles realizam pesquisas sobre os mais variados temas e ampliam o conhecimento de assuntos dados em sala de aula. Além de que as bibliotecas públicas continuam sendo referência indispensável para a pesquisa e aprendizagem de estudantes, principalmente da graduação. Para ficar por dentro dessa e de outras informações do Legislativo Baiano, acesse o site al.ba.gov.br e também acompanhe a programação da TV Alba no canal 12.2 da TV Aberta.
Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Agora são 7h25 e a gente dá aquela passada pela redação do Bahia Notícias. Nuno Krause tem as novidades que chegam por lá. Seja bem-vindo. Bom dia, Nuno. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, ouvinte do Isso é Bahia, aqui na Rádio à Tarde FM. Olha só, uma mulher foi acusada de maltratar cachorros em uma casa no bairro de Mussurunga e foi detida na tarde de ontem pela Polícia Militar e levada para a Central de Flagrantes. Agentes da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados pelo SICOM, o Centro Integrado de Comunicação, com uma denúncia na rua Plínio Garcês de Sena, no setor C do bairro. No local, os policiais flagraram vários animais em estado de abandono e desnutrição. De acordo com a PM, os cães chegavam a se alimentar das próprias fezes por conta da escassez de alimentos e outros apresentavam problemas físicos. A Polícia Civil informou que a mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. Falando agora sobre um outro assunto, o novo Colégio Estadual Vila Canária, construído onde fica a sede do Esporte Clube Ipiranga, em Salvador, está recebendo estudantes matriculados em 2 outras escolas da região, que serão fechadas. As unidades em questão são o Colégio Estadual Filadélfia, também localizado no bairro, e o Colégio Estadual de Pau da Lima, que fica a aproximadamente 200 metros do novo empreendimento. O novo Colégio Estadual Vila Canária foi construído sob um investimento na faixa de 22,5 milhões de reais e terá atividades em tempo integral para os estudantes, com 35 salas de aula, auditório, laboratórios, piscina, quadra poliesportiva coberta e capacidade para receber até 1.520 alunos. Eu sou o Nuno Krause, direto da redação do Bahia Notícias. Acesse www.bahianoticias.com.br. Volto com vocês, Jefferson e Fernando. Obrigado, Nuno. Em sessão conjunta, deputados e senadores reverteram os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, leis criadas para incentivar atividades culturais via estados e municípios. Com a derrubada dos vetos, os textos agora vão ser promulgados pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tornando-se leis. Juntas, devem somar repasses iniciais de 6 bilhões e 800 milhões de reais para o financiamento cultural. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o senador da República, Otto Alencar, do PSD. Mais uma vez conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez, senador. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. É um prazer muito grande voltar a falar com vocês e com também todos os seus ouvintes. Eu quero agradecer a toda a equipe e me colocar à sua inteira disposição. Na ocasião da derrubada desses vetos às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, na verdade foram 14 vetos derrubados nessa sessão. Isso é o resultado de um acordo que foi possível depois de longas negociações, imagino eu, entre líderes, membros da equipe econômica também. Houve divergências, também fico aqui imaginando. Como é que o senhor acompanhou esse processo todo e o que pode representar para o governo Bolsonaro, para a condução de novos assuntos de interesse do governo no Senado, no Congresso Nacional, senador? Olha, o meu partido, o PSD, nós somos 12 senadores, inclusive o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o líder, o Nelson Trade. Nós fizemos várias reuniões e a bancada nossa votou unida pela derrubada do veto. Várias tentativas de acordo não tiveram uma conclusão satisfatória com o líder do governo, o líder que está respondendo pelo governo, porque o governo Jefferson ainda não tem líder no Senado. Quem está respondendo é o senador Eduardo Gomes do Tocantins. Conversamos várias vezes com ele para adequar uma solução que pudesse ser negociada. O governo apresentou aqueles vetos que queriam a manutenção e depois de muita discussão se chegou a um acordo com a votação e a derrubada do veto
da Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que é relacionada com a cultura. Já deveria estar em andamento há muito tempo, porque se teve um setor que sofreu muito na pandemia e depois da pandemia, no pós-pandemia também, foi o setor cultural, que retomou agora aqui na Bahia, por exemplo, com o São João e com as festas tradicionais que acontecem no nosso estado, também no Nordeste e no Brasil. Nós lutamos por isso há muito tempo para que já tivesse em vigor, para atender todos esses desempregados que ficaram à margem do processo em função da pandemia e agora no pós-pandemia. Vivemos momentos muito difíceis lá no Congresso Nacional para convencer o presidente da República. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro vetou exatamente aquilo que era de interesse social e para atender exatamente essas questões todas, fruto da pandemia, que praticamente isolou esse setor cultural. Eu, por exemplo, fui relator e lutei muito e aprovamos um projeto que indeniza os órfãos da Covid-19, os filhos e os dependentes dos profissionais de saúde que foram a óbito tentando salvar vidas em todos os hospitais do Brasil. Pois bem, aprovamos esse projeto e o presidente vetou esse projeto. Nós derrubamos lá, temos mais ou menos uns 90 dias, 120 dias atrás, para atender a quantidade de órfãos da Covid-19. Dos 670 mil brasileiros que perderam a vida, 73% tinham mais de 60 anos e quase que 90% eram aposentados, que tinha na sua aposentadoria o sustento dos seus filhos, né, dos seus dependentes. Então, falta assim essa sensibilidade que deveria ser maior ao presidente da República nesse sentido. Até porque as sequelas ainda continuam. Agora, os estudos mostram que a Covid-19 deixou várias sequelas em várias pessoas, né? A chamada Covid longa, o Covid long, que está sendo estudado com vários efeitos sobre essas pessoas que foram contaminadas, sobreviveram a ela, mas deixou muitos problemas o povo brasileiro. Senador, essa questão do recurso da Lei Aldir Blanc II e da Paulo Gustavo eram recursos que já eram para a cultura e agora foram revertidos através dessas leis, né? Porque quando a gente começa a lidar com cultura, infelizmente, existe uma crítica de que é algo que é supérfluo. Mas os recursos já eram da cultura e foram redirecionados, não é isso? Exatamente. O primeiro passo do presidente foi acabar com o Ministério da Cultura, no país que tem essa força cultural de ponta a ponta, né? Inclusive uma força cultural diversificada. O que você vê no Rio Grande do Norte, você não vê no Rio Grande do Sul, é diferente. Somos todos brasileiros, mas com uma cultura uma bem diferente, divergente da outra, mas todas elas de beleza cultural muito grande, de profundidade cultural muito grande, enraizada no coração do povo brasileiro. Isso era previsto, sim, no orçamento. Isso foi desvirtuado e agora vai ter que ser redirecionado para atender, depois da promulgação aí, aqueles que ficaram esperando muito tempo por esse momento. O Congresso Nacional teve a visita de vários setores culturais, né, que nos visitaram, atores, artistas, cantores, que nos procuravam muito lá, na tentativa de dar uma solução a esse problema que já deveria ter acontecido há muito tempo, Fernando. Lamentavelmente, o presidente acha que esse setor não é um setor importante. Esse é um setor super importante, inclusive intensivo em funcionando plenamente na absorção de mão de obra. O setor cultural, o setor do turismo, que está bem engajado, e o país vivendo uma recessão, o investimento tem que ser feito visando exatamente todos esses setores que podem absorver a mão de obra desempregada nesse país, com tantas pessoas que perderam a carteira assinada, agora são 10 milhões, caiu um pouco, né? Mas nós temos quase 40 na informalidade, e uma dificuldade social muito grande quando você já começa a ver os efeitos da desnutrição
sobretudo nas crianças, adolescentes, pela inflação, pela falta de oportunidade, pela falta de emprego. Portanto, foi uma coisa que o Congresso fez com muita altivez, derrubando o veto do presidente da República. Senador, essa derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, a gente pode afirmar que foi um caso isolado de derrota do presidente? Te pergunto isso porque o Congresso, ele ao mesmo tempo se mostra muito favorável às iniciativas do governo, haja vista aí a participação de parlamentares do Centrão, que acabam sendo maioria, costumam estar com o presidente. Qual é a leitura que a gente pode fazer da posição do Congresso Nacional a partir desse episódio da derrubada dos vetos? Olha, Jefferson, eu acho que o Congresso Nacional tem trabalhado com muito equilíbrio, inclusive no momento mais difícil e grave do governo Bolsonaro, que foi no período da pandemia, no pico da pandemia, 2020, 2021. Nós aprovamos vários projetos de iniciativa, inclusive do Senado Federal, como foi o chamado orçamento da guerra, que começamos a chamar orçamento da guerra, e terminamos por nominar orçamento da vida, que nós aprovamos recursos para estados e municípios que perderam a arrecadação no período mais duro da pandemia. Aprovamos também, criado no Senado Federal, o Pronamp, para socorrer micro e pequenas empresas. E, nesse período, o presidente da República vetou vários projetos e o Congresso Nacional teve a altivez de derrubar esses vetos. Como eu te falei, o projeto que eu relatei para atender os órfãos da pandemia, agora essa Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Tínhamos também derrubado outros vetos que o presidente da República fez. Eu acho que o Congresso cumpriu sua parte. Essa questão da nominação do Centrão na Câmara Federal e no Senado Federal não tem Centrão, não existe bloco de Centrão. Meu partido, por exemplo, é um partido que são 12 senadores e não forma bloco. Outros partidos formam, como aconteceu na Câmara, e são um grupo de deputados federais que são denominados Centrão, mas a crítica, às vezes, é uma crítica que não vai profundamente na análise dos fatos do que está acontecendo. Eu estou julgando pelo voto, não estou julgando pelo que se fala, e eu não tenho esse conhecimento a fundo sobre a questão de orçamento paralelo, como é que é direcionado na Câmara ou não, até porque eu não me envolvo. O meu colegiado é o colegiado do Senado Federal, e lá eu sei que não tem essa nominação de Centrão, e nós temos procurado trabalhar da melhor forma. Aprovamos projetos que nasceram no Senado Federal, que saíram de lá, que foram para a Câmara, foram analisados, foram votados, aprovados. Eu creio que o Congresso, apesar da análise dos institutos de pesquisa não colocar o Congresso em destaque, nesse período o Congresso cumpriu as suas obrigações nas suas análises dos projetos que foram para lá encaminhados, inclusive debatidos. Um deles, que nasceu na comissão que eu presido, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e foi aprovado no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, plenário do Senado está na Câmara. Se fosse aprovado na Câmara, teria sido resolvida essa questão dos combustíveis há muito tempo. Até porque essa PEC agora, que pode ser analisada hoje na Câmara dos Deputados, é um arremedo desse projeto que nós aprovamos no Senado e deveria ter sido aprovado na Câmara, que criava um fundo equalizador dos preços dos combustíveis no Brasil, que era fundamental e necessário criar esse fundo equalizador que viria do lucro que a União está tendo nos dividendos da Petrobras. Agora, no primeiro trimestre desse ano, 46 bilhões de reais de lucro líquido, 30% ou mais do que isso vai para a União. Desses recursos sairia para o fundo para equalizar o preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. Era isso que foi feito no Senado Federal. E essa PEC vai mais ou menos nessa direção. Nós fizemos esse projeto, aprovamos, com muita discussão, inclusive com maioria, quase todos os senadores, já teve um ou dois votos contra, e foi para a Câmara até lá, já 4, 5 meses, já era para ter uma solução lá atrás.
de última hora, foi feita essa PEC pelo governo Bolsonaro, na tentativa de, próximo das eleições, dar uma condição de que venha a cair o preço, que nós concordamos, do combustível, né? Dos combustíveis, tanto do diesel como da gasolina, do gás de cozinha, não, até porque recentemente houve um pequeno aumento. Senador, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura de 3 requerimentos de comissões parlamentares de inquérito. Uma delas, a CPI do MEC, que contou com uma assinatura apenas da Bahia, que foi do senador Jacques Wagner. O Randolfo Rodrigues chegou a comentar que ia tentar convencê-lo a assinar, mas o senhor acabou não endossando essa CPI. Qual o posicionamento do senhor com relação à abertura de comissões parlamentares de inquérito nesse período pré-eleitoral? E aí eu vou emendar com a segunda pergunta, porque o prazo para a realização de CPIs, ele é exíguo e ele é já estabelecido previamente. Se ficar para depois da eleição, há tempo suficiente para que uma CPI dê resultado? Olha, Fernando, primeiro, essa decisão ficou a cabo do líder do PSD no Senado, que é o senador Nelsinho Traide. Dos 12 senadores do PSD, só 2 vão disputar a reeleição. Eu, aqui na Bahia, e o senador Omar Aziz, no Amazonas. Então, o líder Nelson Traide ficou de conversar com os outros senadores que têm mais 4 anos de mandato para discutir esse tema e indicar alguém que pudesse participar da Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC, que eu acho que poderia ser feita com muita dificuldade, porque próximo das eleições as reuniões poderiam cair por falta de quórum, porque quem está na campanha vai ter muita dificuldade de participar, falando aqui francamente. E os que não estão em campanha também, alguns estão disputando o governo do Estado. Tem vários senadores que são candidatos a governador nos seus estados. O Everton, lá no Maranhão, o Zequinha Marinho, lá no Pará. São vários senadores que estão disputando, o Reiser, lá no Rio Grande do Sul. Me parece que chega a mais de 15 senadores que estão disputando o governo do Estado. E o Rodrigo Pacheco conversou conosco, eu conversei muito com o Randolfo, disse a ele que ele conversasse com o Nelson Traide e que se por acaso não houvesse uma decisão de Nelson pela assinatura, nós colocaríamos a nossa assinatura, mas quando houve o quórum, já as 33 assinaturas, ele encaminhou o requerimento. Eu converso muito com ele, sempre discutimos, eu participei da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, aliás, eu, nesse período, participei de 4 comissões parlamentares de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Recursos Fiscais, que foi uma comissão muito importante, que estabeleceu critérios mais rígidos para análise de multas e sonegação fiscal. Mudamos, inclusive, o colegiado. Participei da CPI de Brumadinho, da Chapecoense, que ainda não foi concluída, está em análise ainda, e da CPI da pandemia. Por isso, o meu partido ficou de indicar alguém que tivesse mais 4 anos e pudesse participar. Até porque você vai para uma comissão parlamentar de inquérito e não dá o tempo integral para participar dela, para verificar os fatos de perto e não ter um avanço para análise em 2 meses antes das eleições, 2 meses e meio antes das eleições. Pacheco chegou a conversar comigo algumas vezes, ele leu o requerimento e não vai colocar para análise antes das eleições. É uma decisão dele, ele conversou com todos os líderes, inclusive com o Nelson Traide, o líder do PSD no Mato Grosso do Sul, conversou comigo algumas vezes, discutimos esse tema, para ficar para depois das eleições, eu não sei, se em outubro, novembro ou dezembro, já no fim do ano, com o recesso parlamentar obrigatório pela lei, nós teremos condições de analisar. No entanto, foi um fato grave que a Polícia Federal tomou providências, foi feita toda a investigação. Pela primeira vez, me parece, na história do Brasil, o ministro da Educação foi preso, né, com os seus auxiliares, mostra de alguma forma que existia, sim, como já se sabia
no Senado Federal e na Câmara as irregularidades que aconteciam no Ministério da Educação, com essa influência toda externa nas ações, talvez, do principal ministério, um dos principais ministérios do Brasil, que é a Educação e da Saúde. Foi isso que aconteceu. O Randolph, não sei se ele vai entrar no Supremo com o Cajuru, eu não conversei com eles esses dias, pedindo uma decisão, como foi feito na questão da CPI da pandemia, e o Luiz Roberto Barroso deu a decisão para a abertura. Ela só funcionou por isso, que o Pacheco, à época, não queria ler o requerimento, que tinha, inclusive, minha assinatura desde o início. Nós investigamos tudo aquilo e tendo condição de investigação, eu participarei sem nenhum problema. Eu tenho toda a disposição e, se por acaso houver essa possibilidade, depois das eleições, eu vou participar e vou dar a minha contribuição para, de forma correta, justa, na análise dentro da lei, observar os fatos que aconteceram no Ministério da Educação. Senador Otto Alencar, para a gente encerrar, eu queria retomar o assunto da PEC dos combustíveis, que foi aprovada pelo Senado, uma PEC que ainda provoca polêmica, uma vez que reconhece estado de emergência, que acaba sendo visto por vários parlamentares como uma manobra para driblar a lei eleitoral, na medida em que cria mais de 40 bilhões de reais em benefícios em ano eleitoral, e com impacto também sobre a arrecadação do ICMS nos estados. A gente tem visto muitos prefeitos, governadores Brasil afora, mobilizados no sentido de cobrar do governo federal e do Congresso Nacional compensações exatamente por perdas de recursos devido às reduções de cargas tributárias. O que o Senado, como é que o senhor avalia essa questão e o que o Senado ainda deve fazer ou pode fazer para atender a esses pleitos? Jefferson, eu vou fazer uma retrospectiva. Nós, quando na pandemia aprovamos o auxílio para as pessoas, para os brasileiros desempregados, aprovamos no valor de quanto? R$600, que poderia ser mantido. O governo retrocedeu e depois baixou para R$300. Aí veio com o Auxílio Brasil de R$400. Nesse período, nós defendemos para que permanecesse R$600 até agora. Fizesse essa equalização, de onde retirar os recursos se tinha tranquilamente, até porque o Guedes, com quem eu converso às vezes, e recentemente, há 15 dias atrás, conversamos, ele toda hora fala que nunca se arrecadou tanto no Brasil como agora. Tem dinheiro em caixa. E é claro que tem dinheiro em caixa. Por que tem dinheiro em caixa? Porque aumentou a inflação. Custo de tudo aumentou. Se a base tributária continua a mesma, a arrecadação, a base tributária é 34%, então, se aumenta o preço do combustível, do diesel, da gasolina, do feijão, do arroz, de todos os produtos, até porque a economia brasileira, lamentavelmente, está dolarizada, aumenta a arrecadação. Então, o Caixa tem para isso. Aí, resultado, eles vieram com 600, nós lutamos para manter 600, baixou para 300, e agora veio com 400 dentro dessa PEC, que o pessoal está chamando a PEC kamikazes. Por que kamikaze? Porque é uma PEC que vai romper o teto dos gastos. Ou seja, depois de muito tempo, vai ser agora a primeira vez que vai ultrapassar 44 bilhões de reais do teto dos gastos, o que fomentou o aumento do dólar, porque vem a fragilidade fiscal, vai aumentar a inflação e as dificuldades econômicas vão surgir mais ainda em 2023. E tira a arrecadação dos estados e dos municípios na questão do ICMS, que vai ser regulado agora para 18%, 17%. A queixa dos governadores e prefeitos é procedente. Haveria a possibilidade de uma compensação. Essa compensação me parece que não vai suprir a perda. Mas, diante de uma situação que vive o Brasil, com aumento permanente dos combustíveis, depois de instalado lá atrás, ainda no governo Temer, o preço de paridade internacional, e com a possibilidade de atender com R$1.000 a caminhoneiros para diminuir esse custo, na inclusão também dos taxistas e aumentando para 400 o Auxílio Brasil,
com a fome, com as dificuldades que tem do desemprego, o Congresso, e nós votamos favoravelmente para que aprovasse essa PEC que está na Câmara. Ela deve ser apreciada. Me parece que o relator não vai fazer alteração para não ter que voltar para o Senado Federal, mas o que eu posso dizer a você é que tinha outros caminhos lá atrás, inclusive para não permitir a chegar em 33 milhões de brasileiros com fome. Em cima da hora, perto da eleição, o que poderia ser feito no início desse ano, até o ano passado, se tivesse a boa vontade social do presidente da República, poderia se manter os R$600. Era só equalizar isso, ver de onde podia tirar, inclusive, de vários setores do governo, de recursos que têm condição de remanejamento nas rubricas do orçamento da União para atender ao povo brasileiro que está desempregado, com grandes dificuldades sociais. Então, isso vai ser analisado, mas o risco Brasil aumenta muito. Nós discutimos várias vezes na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, no dia 12, nós convidamos, ia ser convocação, mas o Guedes pediu que fosse convite. Dia 12, ele deve comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos para debater esse tema, inclusive com o ministro das Minas e Energia. Espero que ele vá, ou então mande um representante. Da outra vez, ele não foi. Nós íamos convocar, depois virou para convite. Ele pediu para virar para convite, me ligou. Nós colocamos para convite, ia ser uma convocação. Ele mandou o representante dele, se não me parece o nome, sobrenome Guarani, é Marcelo Guarani, um deles que foi lá, junto também com, então, na época, o presidente da Petrobras, Silvio Luna. Então, já debatemos esse assunto várias vezes. O projeto que nós aprovamos na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e o plenário do Senado aprovou há mais de 6 meses, era o projeto ideal para equalizar esses preços dos combustíveis. Estamos vivendo uma inflação galopante, descontrolada, e quanto mais for fragilizado o ajuste fiscal, porque todos os 4 principais indicadores da economia do Brasil estão numa situação de risco, dólar subindo, agora o dólar está em torno de 5,40, 5,50, 5,70 dólar turismo, inflação já na lua da cesta básica, mais de 2 dígitos lá em cima na cesta básica, juros da taxa Selic alto, 12%, 13%, e a Bolsa oscilando. O jornal Valor dessa semana mostra que a perda das empresas brasileiras vai passar de, acho que, 10 trilhões de reais na Bolsa. Isso é muito ruim, porque compromete as plantas industriais, diminuição da produção, e quando diminui a produção numa planta industrial, o que é que acontece? Desemprego. Quando acontece desemprego, perde-se o quê? A carteira assinada. Perde salário. Se não tem salário, a economia, o mercado interno também perde muito, e aí vem as dificuldades todas que nós estamos vivendo. Eu acredito que o presidente da República foi sincero, foi muito honesto, quando ele disse que não entendia de economia, e passou tudo para o Guedes. E o Guedes funciona, às vezes, com a orientação do presidente. Então, se ele não entende e orienta o Guedes não está fazendo mover a economia brasileira, que já foi a 6ª maior do mundo, a 7ª maior do mundo, está agora sendo a 12ª maior economia do mundo, descendo a ladeira e perdendo para os países emergentes. Essa é uma conclusão de quem eu converso com vários economistas, com vários deles que vão, inclusive, na nossa comissão, debater temas dessa natureza, e tem essa convicção. Estourar o teto agora, próximo das eleições, coloca o Brasil numa situação de risco. O risco Brasil caindo lá fora é aumento do dólar, aumento da inflação, e as dificuldades podem se ampliar mais ainda para tomar uma posição na busca de uma reeleição que está comprometida pelo voto popular, e que o presidente apela, inclusive, até para uma ameaça à democracia e à soberania do voto, que ele já teve por 7 ou 8 vezes o voto nas urnas e nunca reclamou das urnas. Foi deputado, acho que 7 vezes, presidente da República, com o sistema eleitoral que está aí, e agora quer ameaçar, achando que tem risco de fraude quando não tem absolutamente. A situação é uma ameaça permanente que o presidente tem feito à democracia e ao regime eleitoral.
Senador Otto Alencar, senador do PSD, Partido Social Democrático, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson, Fernando. Eu quero agradecer e me colocar à sua inteira disposição, mandar um abraço fraterno para todo o povo baiano, pelo povo que eu tenho gratidão, reconhecimento, e me coloco sempre à sua disposição para debater qualquer tema do seu interesse. Muito obrigado. Um abraço. Agora, 7h55 na Tarde FM. Oferecimento, revisão de viagem com o pneu mais barato da Bahia é só na Monobloco. Vivan Caminho das Árvores, um lançamento Moura do B. Cláudia Menezes está chegando para quem circula ou vai acessar a Estrada do Coco. Cláudia, como é que está a movimentação por lá? A região metropolitana, Jefferson, a Estrada do Coco já segue carregada em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, no trecho final de Lauro, pertinho da região do aeroporto. Quem sai de Abrantes pode desviar na via metropolitana, fique atento só ao pedágio, mas quem sai de Vilas do Atlântico tem a opção também da Avenida Luiz Tarquínio. Nesse momento só tem intensidade, você vai chegar mais rápido na Avenida Paralela ou na Orla da Capital. Na Orla da Capital, por falar nela, tem intensidade em direção à região da Pituba, em alguns pontos ali da Orla. Paralela também, viu? Segue intensa em alguns pontos em direção à região da rodoviária. Agora, a Bonocô é que tem lentidão no sentido centro, desde a saída do acesso norte. A Via Expressa flui melhor para quem sai da rótula do Abacaxi. Tem a opção também da Avenida Heitor Dias e a Sete Portas. Promoção Sintonia VW. A cada R$800 em serviço em uma concessionária Volkswagen, concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio. Agende seu serviço, autorizada pela Secap. Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Você está ouvindo Isso é Bahia. Os personagens mais fofos do mundo vão invadir suas férias. O Parque dos Minions 2 chegou na Praça Central do Salvador Shopping com muita diversão para a criançada. São diversos brinquedos como bola gira-gira, escalada Kung Fu, avião simulador e muito mais. Os ingressos estão à venda no local para crianças com até 12 anos. Aproveite também para assistir ao novo filme dos Minions no Cinemark. Salvador Shopping, 15 anos com você. Revisão é na Monobloco. Agora você ganha uma revisão de 30 itens mecânicos inteiramente grátis. Aro 13, a partir de R$ 299,90. Aro 14, a partir de R$ 329,90. Os pneus têm 5 anos de garantia e você pode dividir tudo em 10 vezes sem juros. E o alinhamento e balanceamento agora é a partir de R$ 19,90. Lauro de Freitas, Água de Meninos, Abrantes e Pituba. 0800 111 7080 Monobloco. A Via Sul é a melhor via para você ter o seu Jeep. Escolha quem entende. Escolha Via Sul e a hora certa. A Tarde FM 7h58. Na Via Sul Jeep você encontra as melhores condições do mercado. Só neste mês você garante o novo Jeep Renegade S, exclusivo para produtor rural e CNPJ à pronta entrega, por R$ 153.702. Ou o Jeep Compass Sport a partir de R$ 169.490. À pronta entrega. Aproveite e faça o test drive. Escolha a melhor via. Escolha a Via Sul Jeep. Juntos salvamos vidas. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. A gente vai agora para a redação do Portal à Tarde. Laís Rocha tem as novidades que chegam por lá. Seja bem-vinda. Bom dia, Laís. Oi, Jefferson. Cheguei com o boletim de notícias do Portal à Tarde. Bom dia para vocês no estúdio e para todos que nos acompanham aqui na Rádio à Tarde FM. Vou começar minha participação nesta quinta-feira falando de um novo estudo comandado por cientistas que investigam sintomas pós-Covid. Sabemos que o coronavírus ainda é um grande desafio para os pesquisadores e até mesmo para os médicos. Cientistas dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos estão analisando os sintomas da doença, como dor de cabeça,
fadiga, perda de paladar e olfato, dificuldades para dormir e a névoa mental. Se você nunca ouviu falar em névoa mental, ela é uma das reclamações recorrentes em pessoas que tiveram Covid-19, a chamada Covid longa, e está relacionada a sintomas neurológicos. O nosso entrevistado de hoje, o senador Otto Alencar, falou desse assunto, que ainda é uma preocupação para todos, população, autoridades de saúde. Essa pesquisa analisou autópsias cerebrais de 9 pessoas que morreram após contrair o vírus, e com isso os cientistas descobriram que eram os próprios anticorpos das pessoas que atacavam as células que revestem os vasos sanguíneos do cérebro. Esse reconhecimento, Jefferson, pode ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos para a Covid, para essa chamada Covid longa, além de alertar a população sobre o assunto. Vamos em frente agora para falar de um assunto que é muito comum a todos nós, o celular. Pois é, o celular se tornou um dispositivo necessário, essencial para o dia a dia, mas eu quero chamar a atenção da importância de utilizar de forma correta os aparelhos, porque pode ajudar a prevenir graves acidentes, como, por exemplo, os incêndios. Deixar o celular carregando por muito tempo no sofá, na cama, todo mundo faz isso, a gente fica lá na mordomia no celular. Olha, são fatores que podem contribuir para que um acidente aconteça. Os especialistas orientam que o uso do carregador e do celular deve ser feito de acordo com as orientações do fabricante. O recente caso de incêndio no Rio Vermelho reacendeu essa discussão e, apesar da perícia ainda não ter sido concluída e provado a relação do incidente ao celular, o caso alerta para a importância dessa questão. Então, fiquem atentos e é bom seguir as recomendações. É isso, vou ficando por aqui, mas eu volto logo mais. Eu sou Laís Rocha, diretamente da redação. Essas e outras informações você encontra no Portal à Tarde. Volto com vocês no estúdio. Isso é Bahia. Economia. À Tarde FM. Fala pessoal, eu sou Nicolau da BP Money em mais um Café com a BP. Nosso índice Ibovespa encerrou a quarta em alta de 0,43%, aos 98.700 pontos. O índice virou no meio da tarde e passou a operar no positivo, com notícias do exterior. O dólar registrou alta de 0,61%, aos R$ 5,42. Aquela possível viagem para a Disney já está cancelada. Os investidores repercutiram a divulgação da ata do Fed, o Banco Central Americano. O documento indicou que os membros projetam novo ajuste entre 0,5 e 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros americana. Sem maiores sustentos, as bolsas começaram a virar e desenvolveram perdas registradas durante a manhã. As siderúrgicas e mineradoras tiveram um dia positivo. Vale e Usuminas subiram cerca de 1%. Já na ponta negativa, o petróleo caiu nesta quarta, dando continuidade ao comportamento apresentado na terça, quando a commodity despencou quase 10%. Ontem, a queda foi de cerca de 2%, resultando numa queda de 1,5% da Petrobras. O Ibovespa fechou na mesma direção de seus pares internacionais. As bolsas norte-americanas encerraram o dia todas em alta, subindo entre 0,20% e 0,36%. E para maiores informações sobre o mercado financeiro, você já sabe, entre e conheça bpmoney.com.br. Oferecimento, revisão de viagem com o pneu mais barato da Bahia é só na Monobloco. Vivan Caminho das Árvores, um lançamento Moura do B.
A gente volta a falar com Cláudia Menezes na Suburbana. Cláudia, muita lentidão por lá? Na região do subúrbio, Jefferson, segue um longo congestionamento na Suburbana, desde o Lobato, vai até perto da calçada, um longo trecho congestionado, saindo de plataforma, sem dúvida, desvie na Estrada do Cabrito e desça pela BR-324, só tem uma curtinha retenção nas imediações de Pirajá, na BR, isso em direção à rótula do Abacaxi. E saindo da rótula do Abacaxi, a Bonocô tem um pouco de lentidão. A Via Expressa segue intensa em alguns pontos em direção à região da Cidade Baixa. Na Cidade Baixa ainda tem um pouquinho de lentidão no acesso à calçada na Avenida Jequitaia. Já na Avenida Engenheiro Oscar Pontes tem um pouco de intensidade nas imediações da Feira de São Joaquim, ali pertinho do Ferryboat. Abra uma conta gratuita para a sua empresa no C6 Bank e conte com cartão de crédito sem anuidade, Pix grátis e atendimento com especialistas. C6 Empresas, é da vida do seu negócio. Jefferson, com você. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 8h05 é um rápido intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Isso é Bahia. Oferecimento Oxalá Papelaria. Nosso papel é colorir o mundo. Laboratório LPC. Exames e vacinas para todas as idades. 2203-9955. Liquida de verdade é na Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros. A Terra Forte aproveitou o mês do amigo para mostrar o quanto a nossa amizade é forte. Julho tem descontão amigo, avaliação parceira do seu usado e tudo para sair de Toyota zero. Toda a linha Corolla Cross, Sedan e Yaris com IPI reduzido e taxa zero no ciclo Toyota. Tem ainda 5 anos de garantia de fábrica e 8 anos para o sistema híbrido. Quer mais? Seminovo certificado Toyota com 1 ano de garantia. Consulte condições em terrafortetoyota.com.br ou nas lojas Paralela, Magalhães Neto e Lauro de Freitas. Juntos salvamos vidas. Ei, você. É, você. Você é daquelas pessoas que cuida de tudo e de todos e nunca tem tempo de se cuidar? Conheça a Clínica Médica Elisa em Alphaville. Cardiologia, ginecologia, obstetrícia, mastologia, geriatria e outras especialidades. Faça agora sua marcação de consultas e exames através do agendamento inteligente de forma rápida e intuitiva. Clínica Elis, a clínica médica do seu tempo. clinicaelis.com.br. Uma casa com 43 representantes legítimos de nossa gente, escolhidos democraticamente. Um poder independente, de raças, gêneros, classes sociais e opiniões das mais variadas possíveis, mas todos com um só objetivo: melhorar a vida do soteropolitano. Porque essa não é a casa de um dono só, essa é a casa de todo o povo de Salvador. Câmara Municipal de Salvador. Os personagens mais fofos do mundo vão invadir suas férias. O Parque dos Minions 2 chegou na Praça Central do Salvador Shopping com muita diversão para a criançada. São diversos brinquedos como bola gira-gira, escalada kung fu, avião simulador e muito mais. Os ingressos estão à venda no local para crianças com até 12 anos. Aproveite também para assistir ao novo filme dos Minions no Cinemark. Salvador Shopping, 15 anos com você. E aí, sentiu a potência refrescante de caiaque? Venha viver uma experiência imersiva com o Natura Caiaque em Salvador. Experimente o frescor de todas as fragrâncias e conheça a nova embalagem de Natura Caiaque, feita de escolhas que respeitam o oceano. Até 10 de julho, no Shopping da Bahia, quem ama o mar não pode perder essa experiência caiaque. Entrada gratuita. Isso é Bahia. Informação com a marca do Grupo à Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta. Salve, salve, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, juntos até às 9 com o Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, hoje 7 de julho de 2022.
Após queda de preço, gasolina passa a custar menos de R$ 7,00 em Salvador. Com redução do ICMS, Bahia pode perder mais de 2 bilhões de reais. Justiça condena bilionário por acidente com jatinho que matou 5 pessoas na Bahia. Menino morre após passar 1 ano com prego nos pulmões em Canavieiras, no sul do estado. Feira de Santana confirma a realização de micareta e diz que festa será em setembro. Número de casos de Covid-19 segue em alta na Bahia, com quase 5 mil novos diagnósticos. Prefeitura do Sudoeste volta a exigir uso de máscaras nas escolas após aumento de quase 500% na quantidade de casos de Covid. Volante Rezende do Bahia tem lesão confirmada. Vitória revela que clube deve sofrer nova punição da FIFA. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Aqui no nosso cardápio, notícias, entrevistas, comentários, bate-papo, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardio, Vanessa Correia, Igor Barreto e Fábio Bastos na produção. E um bom dia para os nossos queridos e queridas ouvintes que chegam agora na segunda hora do programa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E a gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Estamos ao vivo também pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Se preferir, nos acompanha pelo Portal à Tarde ou ainda pelo Instagram, tanto da Tarde FM quanto do Grupo à Tarde, e participa. Deixa aqui o seu alô, aquele abraço virtual, pode mandar um cafezinho. Faz tempo que a gente não recebe também aqueles petiscos, não é? Biscoitinhos, nem que sejam virtuais, não faz mal. Pitaco livre. Lembra aí, Fernando? O WhatsApp é o 71993111010, mas você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, se faça presente aqui no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com um tempo instável, sol no meio de muitas nuvens, cara de que ainda pode vir alguma chuva por aí, até porque tinha chovido já durante a noite. A temperatura está na casa dos 26 graus, mas a previsão para hoje, apesar dessa quantidade de nuvens agora pela manhã, é de um dia ensolarado, portanto o céu deve abrir ao longo do dia. A temperatura permanece amena, mínima de 21, máxima de 29 graus na capital baiana. A gente pescou essa previsão do primeiro tempo do Ives Macedo conosco, agora tá de volta com os detalhes da previsão para o interior do estado. É contigo, Ives. De volta, Jefferson, agora com a previsão do tempo para o interior do estado. Eu começo falando com os nossos ouvintes de Rui Barbosa. Por lá, a previsão é de tempo instável nesta quinta-feira. Tem sol com muitas nuvens, principalmente durante o dia, períodos onde o tempo vai ficar um pouco mais fechado e tem possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas oscilam entre 18 a mínima e podem chegar até 26 graus. A previsão para Teixeira de Freitas é de tempo mais ensolarado nesta quinta-feira, mas ainda assim o tempo pode ficar nublado e tem possibilidade de chuva rápida, principalmente durante a manhã e também durante a noite. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Faça graduação no Unisba. Pague R$ 55,00 na primeira mensalidade, 50% de bolsa no semestre e ganhe um curso de capacitação de 240 horas. Matrículas em unisba.edu.br. Com você, Jefferson. Obrigado, Ives. A Tarde FM, agora 8h14. Isso é Bahia. Um encontro recente entre o pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma, do PL, e o senador Jacques Wagner, do PT, no gabinete do petista, não foi o único entre os políticos, não. Segundo informações obtidas pelo Bahia Notícias, os parlamentares se encontraram pelo menos mais uma vez e teriam firmado
um acordo de cavalheiros com foco nas eleições baianas de 2022. Com pautas totalmente opostas e sem temas da política cotidiana em comum, ambos teriam pactuado um maior foco na tentativa de polarização na Bahia. O senador e o deputado federal teriam ajustado uma forma para forçarem as críticas entre bolsonaristas e petistas. A possibilidade de haver um pacto para anular a ACM Neto na corrida pelo governo da Bahia é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Jefferson, o Bahia Notícias publicou essa nota ontem de madrugada e aí ontem foi marcado por uma série de reações. O repórter Maurício Leiro, que fez a apuração, acompanhou elas e verificou que a maioria dos envolvidos ou dos possíveis beneficiários desse processo nega até onde puder a origem desse tipo de articulação. Qual é o interesse, pelo menos, de João Roma nesse tipo de conversa? É tentar anular o ex-aliado, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. O João Roma, ele precisa da polarização entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro na Bahia, para conseguir angariar votos. E aí o PT seria beneficiado, seria um benefício colateral para Jerônimo Rodrigues, que é o candidato ao governo da Bahia pelo PT. Esse é o tipo de acordo de cavalheiros que jamais vai vir a público e mesmo que a gente chegue aqui e questione Jacques Wagner, questione João Roma, eles vão negar a existência de qualquer conversa nesse sentido, mas nós sabemos como funcionam os bastidores da política. Esse acordo, esse pacto de polarização é um esforço para tentar mitigar o favoritismo de ACM Neto que as pesquisas eleitorais realizadas até aqui fazem esse encaminhamento. O Bahia Notícias divulgou na última terça-feira, nós falamos aqui no Isso é Bahia, sobre uma pesquisa encomendada junto ao Instituto Paraná Pesquisas que aponta a possibilidade do ex-prefeito de Salvador vencer em primeiro turno no pleito deste ano. Então, uma polarização entre lulistas e bolsonaristas na Bahia prejudicaria o ex-prefeito. Está aí a origem dessa possibilidade de um acordo tácito, de um acordo velado entre esses dois grupos políticos. O PT seria beneficiário indireto e João Roma seria o grande beneficiário, já que ele está na terceira colocação e por mais que Jair Bolsonaro chegue a pontuar mais de 20% das intenções de voto, a transferência não é automática para a candidatura de João Roma, pelo menos é isso que apontam as pesquisas divulgadas até aqui. O pacto de não agressão, ou na verdade é um pacto de agressão mútua nesse caso, ele tem um objetivo bem claro, ele vai ser negado, mas para quem conhece os bastidores da política sabe que é muito provável que essas conversas tenham acontecido e que elas tenham algum tipo de impacto no processo da campanha eleitoral. Tanto que até aqui nós não vemos um ataque direto do João Roma a Jerônimo Rodrigues, nem de Jerônimo Rodrigues a João Roma. A gente vê ataques desferidos pelos dois contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. E olha, falando em eleições, Fernando, o Jornal à Tarde inicia hoje a publicação sempre às quintas-feiras de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado e começa com Kleber Rosa, pré-candidato do PSOL. Ele que é cientista social, professor e investigador da Polícia Civil, tem 47 anos e aposta na defesa da inclusão social dos mais pobres para chegar ao Palácio de Ondina. Eu tive a oportunidade de gravar essa entrevista com ele. É uma série de entrevistas numa parceria com a TV Alba, com transmissão dessas entrevistas também pela emissora Canal Aberto 12.2 e 16 na NET. E o mesmo está ocorrendo às segundas-feiras com entrevistas com os pré-candidatos ao Senado.
série que começou na segunda-feira passada, agora, com o pré-candidato Cacá Leão, do PP, entrevistas conduzidas pelo jornalista Oswaldo Lira. Portanto, às segundas-feiras e quintas-feiras, o Jornal à Tarde oferecendo aos seus leitores, jornal e portal à tarde, oferecendo aos seus leitores e internautas essas entrevistas com pré-candidatos ao Senado nas segundas e ao governo às quintas-feiras. Tá aí mais um presente para ajudar o eleitor a escolher seus candidatos nas próximas eleições. Agora são 8h20. Números da Covid aqui no estado, números que continuam crescentes e de forma acelerada na Bahia. De anteontem para ontem, a CESAB, Secretaria da Saúde do Estado, voltou a divulgar quase 5 mil novos diagnósticos pelo segundo dia seguido, com 17 mortes, um número muito acima do que vinha sendo registrado. A CESAB informou que já são mais de 17 mil casos ativos na Bahia. Os leitos de UTI adulto estão com taxa de ocupação de 54%. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram mais de 77 mil novos casos de Covid-19 diante de ontem para ontem em todo o país. Foram confirmadas também 371 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde. O total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ultrapassa os 32.680.000. Os óbitos alcançaram 672.790 desde o início da pandemia. A vacinação contra a Covid-19 segue nesta quinta-feira em Salvador, sempre naquele mesmo horário. Começou às 8 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde e estão sendo aplicadas da primeira à quarta dose de acordo com o público elegível para cada vacinação. A primeira, segunda e a dose de reforço, exceto a Janssen, é para maiores de 18 anos e está sendo aplicada por meio daquele esquema liberou geral, ou seja, que contempla moradores independentemente de serem residentes de Salvador. Já a quarta dose estará disponível para pessoas com 40 anos ou mais, com intervalo de 4 meses do recebimento da dose de reforço. A imunização também segue para as pessoas com mais de 18 anos que foram vacinadas com a Janssen para receber a terceira dose. Também segue a vacinação para crianças de 5 a 11 anos com nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde. Ainda no contexto da pandemia, a Prefeitura de Jaguaquara, no sudoeste do estado, voltou a exigir o uso de máscaras nas escolas do município. O motivo? Aumento do número de casos de Covid-19 na cidade. Segundo a Prefeitura, são 171 casos ativos da doença em Jaguaquara. Há uma semana eram 30 casos ativos, aumento, portanto, de 470%. Agora, 8h22, a gente vai lá para a redação do Bahia Notícias. Nuno Krause tem novidades mais uma vez. Bom dia de novo, Nuno. Bom dia novamente, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, ouvinte do Isso é Bahia, aqui na Rádio à Tarde FM. A gente volta agora com notícias do interior do estado e trazendo uma atualização que a gente trouxe ontem aqui no Isso é Bahia. O motorista suspeito de esfaquear e matar Wesley Nogueira, de 18 anos, após ter batido forte a porta de um veículo clandestino, se apresentou à polícia ontem. Ele prestou depoimento na 27ª Delegacia Territorial no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. O advogado que representa o motorista disse que o crime não foi intencional. Segundo a defesa, o motorista não procurou uma unidade policial em um outro momento por medo de ferir sua integridade física. O advogado Jorge Júnior diz também que o homem está muito abalado psicologicamente por causa do ocorrido. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi ouvido e indiciado pelo crime de homicídio, mas não permaneceu detido por não caber mais o flagrante e vai responder ao processo em liberdade. Falando agora sobre a situação da Covid-19 no interior do estado, o município de Paulo Afonso, na divisa da Bahia com Sergipe e Alagoas, registrou um aumento de casos ativos da Covid-19 de 437,2% em 15 dias. Os dados são do Boletim Epidemiológico Municipal e levam em conta o período entre 21 de junho, às vésperas do São João, e 5 de julho, última terça-feira.
Antes dos festejos juninos, havia 145 casos ativos de Covid-19 na cidade, número que subiu para 779 na última terça-feira. No período de 15 dias, houve também uma morte pela doença registrada no boletim epidemiológico. A cidade chegou ao total de 223 óbitos pela doença ao longo da pandemia. A prefeitura, no entanto, não informou se a última morte ocorreu nos últimos 15 dias. Eu sou o Nuno Krause, direto da redação do Bahia Notícias. Acesse www.bahianoticias.com.br. Volto com vocês, Jefferson e Fernando. Obrigado, Nuno. A Justiça de São Paulo condenou o empresário José João Abdala Filho a pagar uma indenização de R$600 mil à família de uma das vítimas do acidente envolvendo o jatinho que caiu durante um pouso na pista de um resort na praia de Barra Grande, distrito de Maraú, sul da Bahia, em 2019. Na decisão, a juíza Elaine Faria condenou o empresário ao pagamento de reparação por danos morais aos pais do ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, morto no acidente. O bilionário era dono da aeronave que, segundo a justiça, não tinha autorização e qualificação legal para realizar transporte aéreo público de passageiros e chegou a alegar no processo que a culpa pela morte de Tuca seria dele próprio, pois teria retornado à aeronave para tentar salvar outros passageiros. Além do piloto Tuca Rocha, morreram no acidente outras 4 pessoas. Após passar um ano com um prego no pulmão, um menino de 3 anos, natural de Canavieiras, no sul baiano, morreu após ter o órgão perfurado. Os pais levaram a criança, identificado como Cauã Araújo Conceição, ao Hospital Municipal Regis Pacheco, localizado da cidade, várias vezes. Mas só descobriram o material no corpo do menino quando resolveram fazer um exame particular. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador, passou por uma cirurgia para retirar o prego que já tinha perfurado os 2 pulmões e infelizmente não resistiu. A causa da morte foi identificada no laudo médico como broncopneumonia. Os pais da criança afirmam que ele morreu por conta da negligência nos atendimentos médicos no Hospital Municipal de Canavieiras. A Secretaria Municipal de Saúde do município informou que está tomando todas as medidas cabíveis para a apuração dos fatos, desde a entrada da criança no Hospital Municipal Regis Pacheco até o seu encaminhamento para o HGE. Que absurdo esse caso, né? Surreal que coisas assim ainda aconteçam. Agora, 8h27, e eu resgato alguns dos assuntos que já foram noticiados na primeira hora do programa de hoje, especialmente para quem passou a nos acompanhar das 8 horas para cá. Conforme decreto publicado pelo governo do estado, reduzindo o percentual do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, alguns postos de Salvador já começaram a diminuir o preço dos combustíveis. A gasolina já está sendo achada por R$ 6,60. De acordo com o Sindicombustíveis Bahia, o diesel tem um impacto somente do ICMS, com um valor de 28 centavos por litro e preço na bomba por R$ 7,60. O etanol teve redução de 10 centavos por litro. O preço na bomba está por R$ 6,00, mas existe a expectativa de chegar a R$ 5,00. Levantamento do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia revela que o decreto estadual que reduz a alíquota do ICMS vai resultar em uma perda de quase R$ 2,5 bilhões de reais em arrecadação até o fim do ano. Nos 2 primeiros anos da pandemia, o número de viagens nacionais que tiveram a Bahia como destino, incluindo aquelas realizadas dentro do próprio estado, caíram 33,6%. Apesar disso, o estado se manteve como o 3º destino de maior operação no turismo doméstico, perdendo apenas para São Paulo e Minas Gerais. A queda das viagens domésticas para a Bahia, apesar de expressiva, com menos 586 mil, foi a 5ª menor entre os 27 estados, em termos percentuais. Essas informações são do módulo de turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua, divulgada pelo IBGE. E o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, confirmou ontem a realização da tradicional micareta. Disse que a festa será no período de 16 a 18 de setembro.
Segundo a Secretaria de Cultura, desta que é a segunda maior cidade da Bahia, a data foi definida depois de várias reuniões com entidades, grupos culturais, comércio, representantes de bloco e imprensa. A festa, com mais de 80 anos, não ocorre desde 2020 por causa da pandemia. Agora, 8h29, à Tarde FM, a gente faz um rápido intervalo, volta já já. Você está ouvindo Isso é Bahia. Quem ficou parado sabe o quanto perdeu. Por isso, movimenta Bahia. Cada compra que você faz, o dinheiro circula, o comércio se fortalece, a indústria produz mais e novos empregos são gerados. Nada de ficar parado. Compre, use serviços, viaje, se divirta, se movimente e movimente a economia. Movimenta Bahia. Você compra, a economia cresce, todo mundo ganha. Uma iniciativa Sebrae e parceiros. ROI, Hospital de Odontologia Especializada, unidades na Pituba e Shopping Paralela e a hora certa. A Tarde FM, 8h30. Conquiste o sorriso dos seus sonhos. O ROI é o primeiro hospital odontológico da Bahia, com unidades na Pituba e no Shopping Paralela. Implantes sem corte de bisturi, anestesia sem agulha, harmonização facial, clareamento dental, lentes de contato, aparelho ortodôntico invisível e todas as especialidades odontológicas. ROI, Hospital de Odontologia Especializada. Agende sua avaliação. 4102-7244. 4102-7244. A Tarde FM. Oferecimento, revisão de viagem com o pneu mais barato da Bahia é só na Monobloco. Vivan Caminho das Árvores, um lançamento Moura do B. Cláudia Menezes, mais uma vez conosco na Avenida Paralela. Cláudia, como é que está a situação por lá? A Paralela, Jefferson, agora na chegada à rodoviária tem uma certa lentidão, um trecho a partir ali do Imbuí. Então dá para cortar pela orla para chegar na região do Iguatemi, aí você pode seguir pelo Ixiepe, flui melhor que o Costa Azul e também a Avenida Magalhães Neto, que tem lentidão nesse momento no acesso à Avenida Tancredo Neves. Outro ponto é a Juraci Magalhães, congestionada desde a saída do Parque da Cidade em direção à região da Lucaia. Aproveito para chamar a atenção do nosso ouvinte para as obras nessa região da Lucaia. Saindo da Pituba tem a orla como opção. Na chegada à rua Oswaldo Cruz, você vai pegar uma lentidão, mas em menos de 10 minutos você consegue ultrapassar esse trecho em direção ao Rio Vermelho. E no finalzinho da Garibaldi tem um pouquinho de lentidão também no acesso à região da Lucaia. Conheça o Saque do Empreendedor, uma nova estrutura para orientar, capacitar, formalizar e regularizar os negócios soteropolitanos, situado no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, Prefeitura de Salvador. Jefferson, com você. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Deputados estaduais do PT entraram com uma representação no Ministério Público da Bahia para que sejam apuradas as relações e denúncias envolvendo contratos no montante superior a 170 milhões de reais da Prefeitura de Salvador nas gestões ACM Neto e Bruno Reis com a empreiteira BSM. A representação é assinada pelos deputados Robinson Almeida, Neuza Cadore, Bira Coroa, Osni Cardoso e Jacó. Os parlamentares pedem a instauração de um inquérito civil, procedimento investigatório a fim de apurar denúncias que sugerem a prática de crimes e atos de improbidade dos representados contra os recursos públicos. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com o deputado estadual Robinson Almeida, um dos signatários dessa representação. Está conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos ouvem pela grande audiência do Isso é Bahia, da Tarde FM. Quais são as informações que vocês já têm do Ministério Público sobre esse pedido feito pelos parlamentares do PT e quais as suspeitas levantadas por vocês que colocam em dúvida
contratos da Prefeitura com a empreiteira BSM? Olha, para vocês entenderem o contexto, na verdade é um triângulo que envolve a BSM, a Prefeitura de Salvador e um personagem chamado Lucas Cardoso. Lucas Cardoso foi denunciado no âmbito da Lava Jato por um executivo da Odebrecht como sendo a pessoa que arrecadou recursos e Caixa 2 para financiar a campanha do então candidato ACM Neto em 2012 a prefeito de Salvador. E Lucas Cardoso agora foi revelado como proprietário, como sócio da empresa BSM. E durante as 2 gestões do prefeito ACM Neto, a BSM teve contratos com a Prefeitura de Salvador em torno de 270 milhões de reais. E desses contratos, 2, um feito com a Secretaria de Manutenção, que é um contrato para fornecer equipamentos e mão de obra. Esse contrato foi assinado em 2019 e ele já foi renovado sem licitações nos últimos anos. E o contrato, que era de 30 milhões, hoje já tem 110 milhões em execução. E ele ainda é vigente na atual gestão do prefeito Bruno Reis. O outro contrato sugere um direcionamento, que foi o contrato assinado pela Secretaria de Manutenção em 2019 para requalificar a orla de Salvador no trecho entre Amaralina e Apituba. Essa obra ainda não está 100% concluída. Esse contrato, cerca de 9 empresas participaram da licitação e 7 foram desabilitadas. E a BSM, estranhamente, a que apresentou o maior valor, a maior proposta, foi a escolhida. E o contrato, que era de 39 milhões, já está em 48 milhões, mais de 20% de acréscimo, o que sugere um direcionamento dessa obra de requalificação da obra. E tem um terceiro, que é um contrato que a Petros, que é a proprietária da torre da Petrobras da Itaigara, executou obras que a Prefeitura de Salvador exigiu para liberar o uso daquele prédio, daquela torre. E foi firmado um TAC com a Petros e a Prefeitura, e, estranhamente, a Prefeitura indicou algumas empresas para que a Petros contratasse para fazer essa obra complementar que liberaria o uso do prédio. E, novamente, foi a BSM a escolhida, inclusive uma auditoria interna da Petros levantou essa tese de direcionamento feito para a escolha da BSM em relação à execução dos serviços exigidos pela Prefeitura nesse TAC. Então, são essas evidências que nos levaram, eu, o deputado Osnil, o deputado Bira, a deputada Neuza e o deputado Jacó, a entrar com a representação no Ministério Público para se investigar essas relações do atual proprietário da BSM, Lucas Cardoso, que assumiu essa condição depois da gestão do prefeito ACM Neto, agora em 2021. A BSM se transformou em uma sociedade anônima. Antes, ela era dirigida por Bernardo Cardoso, que é primo de Lucas Cardoso. A BSM tinha como dono, na junta comercial, o Bernardo. E essa situação traz essas dúvidas em relação à condução da prefeitura na relação com essa empreiteira. Por isso que nós representamos contra o prefeito de Salvador, Bruno Reis, contra o ex-prefeito ACM Neto e contra a BSM, para que o Ministério Público, que detém os instrumentos de investigação, possa averiguar se há alguma ilicitude, se há algum direcionamento, como sugere matérias jornalísticas, e o interesse público seja preservado, Jefferson. O Ministério Público da Bahia já se manifestou diante desse pedido de vocês, deputado? Não, nós entramos ontem com essa representação, vamos aguardar aí o posicionamento do Ministério Público, mas as evidências são contundentes dessa prática de direcionamento, de favorecimento a uma empresa em que o proprietário hoje, o Lucas Cardoso, é amigo íntimo do prefeito de Salvador, do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, inclusive colocado por ele mesmo como responsável pela arrecadação financeira para a sua campanha em 2012, numa delação premiada da Lava Jato. Houve esse depoimento, está em vídeo,
E por essas relações, por conta de defender a improbidade, a impessoalidade, as relações que a administração pública deve exercer nos contratos com empreiteiras, que nós fizemos essa representação. Deputado, os vereadores de Salvador participaram dessas conversas, dessa possibilidade de uma representação. Os vereadores de oposição à Prefeitura de Salvador, eles, por um acaso, de alguma forma, pediram esclarecimentos à própria gestão municipal por conta dessas possíveis irregularidades nas relações entre as empreiteiras e o Palácio Tomé de Souza? Bom dia, Fernando. Essa discussão foi feita no âmbito da bancada estadual do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho conhecimento se há também manifestações no mesmo sentido da Câmara de Vereadores feita pelos vereadores de oposição. O que também nos motivou a fazer essa representação é que matérias publicadas em sites de jornalismo investigativo, como o site O Bastidor, deixou o espaço em aberto para que a Prefeitura e os interessados pudessem dar o contraditório, a opinião, e em todas as matérias informado ao final que não houve resposta de todos os interessados. Eu sou da tese de quem não deve não teme, e isso, inclusive, levou à nossa decisão de entrar com essa representação, a ausência de informação de interesse público por parte da Prefeitura e de todos os questionados pelas matérias e publicações. Deputado estadual Robinson Almeida, um dos deputados do PT aqui na Bahia. Muito obrigado, então, pela sua participação conosco. Bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço a você, a Jefferson, a Rodrigo. Um bom dia a todos. Agora, 8h41 na Tarde FM. E aí, sentiu a potência refrescante de caiaque? Venha viver uma experiência imersiva com o Natura Caiaque em Salvador. Experimente o frescor de todas as fragrâncias e conheça a nova embalagem de Natura Caiaque, feita de escolhas que respeitam o oceano. De 1º a 10 de julho, no Shopping da Bahia, quem ama o mar não pode perder essa experiência caiaque. Entrada gratuita. As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia. Tudo indica que o Congresso Nacional vai aprovar uma PEC que vai trazer sérios prejuízos ao país. Apelidada de PEC kamikaze ou PEC suicida, o governo vai gastar mais de 40 bilhões em benefícios fiscais, sem dinheiro em caixa, criando um rombo nas contas públicas que vai se transformar em inflação. Para cobrir a despesa sem previsão orçamentária, o governo terá de emitir moeda ou emitir títulos públicos a juros estratosféricos e ainda estará descumprindo a lei de responsabilidade fiscal e a própria Constituição, que proíbe despesas desse tipo a 3 meses da eleição. Sim, dirá o ouvinte, mas é preciso fazer alguma coisa para melhorar a vida da população. É verdade, quase 6 bilhões irão para os caminhoneiros, 2 bilhões para os taxistas e outros tantos para outras categorias. Mas por que os caminhoneiros terão esse benefício e o brasileiro desempregado não? Por que fazer renúncia fiscal para baratear a gasolina e o álcool e mover os carros da classe média, quando milhares de brasileiros não têm sequer o que comer? Seria até razoável que esses benefícios forem usados para baratear o diesel e o gás de cozinha. Mas a forma como está se gastando dinheiro público no Brasil é irresponsável. E mesmo o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais só poderia ser adotado se fossem cortados os gastos supérfluos do governo federal, inclusive o orçamento secreto. O Auxílio Brasil de 600 reais é uma necessidade para quem vive na pobreza, mas deve ser adotado como política de longo prazo e não como política de curto prazo que vai acabar em dezembro. O governo vai dar o dinheiro agora para tomar com juros no início de 2023.
E isso vai acontecer porque o rombo gerado nas contas públicas já está fazendo o dólar e a inflação aumentarem. Já está gerando incerteza em toda a economia e vai obrigar o Banco Central a aumentar os juros mais ainda. A política econômica do Brasil hoje é a de empurrar com a barriga, igual a de muitos brasileiros que, endividados até a alma no cartão de crédito, continuam fazendo o pagamento mínimo, sabendo que mais adiante a bomba vai estourar. A bomba fiscal do Brasil também vai estourar. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. A Anvisa decidiu manter a proibição de importação, propaganda e venda de cigarros eletrônicos aqui no Brasil. A restrição começou em 2009, mas a comercialização continua ocorrendo de forma ilegal no país. Segundo a Anvisa, estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar está relacionado com o aumento do risco de jovens ao tabagismo, potencial de dependência e diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. E o plenário do Senado aprovou ontem um projeto de resolução que permite zerar o IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. Por ser um projeto de resolução do Senado, não será votado pela Câmara e não precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto segue direto para a promulgação. A alíquota do IPVA é decidida pelos estados. Então, a medida aprovada no Senado não tem caráter obrigatório. Funciona apenas como uma indicação. Sinto muito, não é para o seu caso, Paulinho, você que só anda de Harley Davidson, não é? Aí é só para 170 cilindradas. E olha, o Brasil tem 106 casos confirmados de varíola dos macacos. É um levantamento do Ministério da Saúde. A maioria foi diagnosticada em São Paulo. Em seguida está o Rio de Janeiro com 20 casos. Em Minas Gerais foram 3 casos da doença até agora. No Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, foram 2 registros em cada estado. Há também confirmação de infecção pelo vírus no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, com 1 caso cada. O Instituto Butantan criou um comitê técnico para estudar a produção de vacinas contra a varíola dos macacos. Segundo o órgão, a decisão ocorre por haver iminência de um possível surto da doença. O comitê, formado por 9 especialistas, vai conduzir estudos e propostas sobre a viabilidade da produção. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, a criação do comitê é uma medida preventiva, já que a OMS ainda não tem uma política definida sobre a necessidade de vacinação contra a doença. Agora, 8h48, a gente volta à redação do Portal à Tarde. Laís Rocha está com novidades de novo. Bom dia, Laís. Estou de volta. Bom dia de novo para você, Jefferson, para Fernando, Paulinho e para todos que nos acompanham aqui na Rádio à Tarde FM. Vou começar o segundo boletim de notícias do jeito que eu gosto, falando de educação, de ciência. Olhem só, 2 estudantes do Rio Grande do Sul vão representar o Brasil na final do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, na Suécia. Camille Pereira, de 18 anos, e Laura Nedel, de 19, criaram um modelo de absorvente que o algodão é substituído por fibras de bananeira e de açaí. Olha que interessante. As jovens estudam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e revelaram que durante o processo, que durou 5 meses, o absorvente apresentou absorção acima da média na comparação com outros produtos ecológicos. Segundo Camille, a ideia de criar um absorvente mais acessível veio após uma conversa com sua mãe sobre pobreza menstrual. A partir da sua própria experiência de vida, da sua trajetória, de ter dificuldade para comprar um absorvente quando era mais jovem. Parabéns, meninas, boa sorte, arrasem. Olha, vamos mudar agora completamente o assunto para falar de violência. Um homem foi morto a tiros por volta das 19 horas ontem no bairro Asa Branca, na cidade de Feira de Santana.
De acordo com as autoridades, ele foi atingido em várias partes do corpo e, em decorrência dos graves ferimentos, não resistiu e morreu no local. O homem não portava documentos pessoais, mas foi reconhecido por familiares. Uma equipe de peritos do Departamento de Polícia Técnica foi acionada e realizou a remoção do corpo. É isso, vou ficando por aqui, até amanhã. Eu sou Laís Rocha, diretamente da redação. Essas e outras informações você encontra no Portal à Tarde. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laís. Olha, o Bahia teve confirmada a lesão do volante Rezende e o Vitória revela que o clube deve sofrer nova punição da FIFA. Tá chegando a hora. Ouça agora a Tarde Esporte Clube, com Eliseu Godoy. Eliseu Godoy, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, Fernando, Rodrigão, Paulinho, todos os queridos amigos da Rádio à Tarde FM. O Bahia continua seus treinamentos para pegar o Vila Nova, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, na próxima sexta-feira, né? 7 horas da noite, esse jogo vai ser lá em Goiânia. É um jogo complicado, não é fácil, só porque o time está em último lugar, o jogo vai ser fácil, muito pelo contrário. Rezende não poderá jogar ainda, está se refazendo de uma contusão, de um estiramento muscular e não vai poder jogar. Quem volta ao time é o Rildo, né, que cumpriu a suspensão automática, ele volta à equipe do Bahia. E o Marco Antônio também poderá jogar. O Marco Antônio, inclusive o Ederson Moreira, o treinou lá no Botafogo, e foi a melhor fase que ele teve na vida como jogador de futebol, foi exatamente jogando pelo Botafogo e colocou o Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogo complicado porque eu tenho feito alguns comentários aqui dizendo o seguinte: os times da Série B são muito parecidos, não tem assim um grande time maior do que o outro. O Cruzeiro que faz uma belíssima campanha, mas os outros são muito parecidos. A gente vê o Tombense que estava em último lugar, já chega perto, o Criciúma também. Então o Bahia precisa fazer o dever também fora de casa, não só dentro de casa, fora de casa também é muito importante. Por quê? Porque se ele ganhar do Vila Nova, o Bahia está com 29 pontos, ele vai a 32, né? Ele tem 29 pontos, então ele vai a 32 pontos. E aí já fica numa situação estável na Série B do Campeonato Brasileiro. Ederson Moreira já tem seu time praticamente escalado para jogar. O meio de campo deve jogar com o Patrick ainda, que eu já disse inúmeras vezes aqui, que eu não acho que ele não deveria ser o titular da equipe do Bahia. Emerson Santos, esse jogou bem contra a equipe do Grêmio, esse pode ser o titular. O Mugni deve jogar e deve jogar Danielzinho também. E o Rodalega precisa melhorar, né? As finalizações, o centroavante não pode perder tantas bolas como ele tem na intermediária e batendo sempre muito mal. Então é o Bahia contra o Vila Nova, depois pega a equipe do Guarani, também uma equipe que está na 19ª posição, e são equipes para o Bahia fazer pontos, somar pontos, porque se ele virar o primeiro turno para o segundo turno com 32, 33 pontos, se a gente imaginar a mesma pontuação no segundo turno, ele volta à Série A, porque aí ele faria 64, 63, 64 pontos, que é uma pontuação que dá para voltar para a Série A da competição. E o Vitória, hein? O Vitória continua seus treinamentos também, vai pegar o São José lá em Porto Alegre, uma equipe difícil, a terceira colocada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Vitória tem mais um problema aí com a FIFA. O Vitória está cheio de problemas, né? Ação trabalhista, agora é o Caicedo, aquele jogador que o Paulo Carneiro praticamente comprou, o jogador, não pagou, com muitas coisas que o Paulo Carneiro fez, não cumpriu os seus contratos e agora a FIFA está cobrando na justiça. Ou seja, o Vitória também poderá ficar sem poder contratar mais jogadores em função da próxima janela que vem aí. Você vê que gestão, né, que tem o Vitória, quantas coisas erradas. É por isso que o Vitória se encontra hoje aí na Série C do Campeonato Brasileiro, exatamente em função disso, né? Falar em Libertadores, o Flamengo ganhou do Tolima de 7-1, deu um banho de bola na equipe do Tolima e é mais um time brasileiro que vai às quartas de final da Libertadores. Palmeiras também ganhou, né? Ou seja, as equipes brasileiras predominando mais uma vez nos campeonatos sul-americanos, né? No caso da Libertadores. Tá bom, Jefferson, um abraço para você, Fernando, Rodrigão, Paulinho, todos os queridos amigos da Rádio à Tarde FM e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Godoy, um abraço para você também. Com esse papo,
A gente está encerrando mais uma edição do Isso é Bahia, agora só na sexta-feira, senhor Fernando. Muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estaremos de volta aqui no Isso é Bahia. Um grande abraço virtual e até lá. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem o dia. Quinta-feira não é sexta ainda não. Tem chão pela frente. Amanhã a gente volta, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia. Oferecimento. Oxalá Papelaria. Nosso papel é colorir o mundo. Laboratório LPC. Exames e vacinas para todas as idades. 2203-9955. Liquida de verdade é na Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros. Surpreendente. Atual. Aquela seleção musical